Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para um assunto polêmico, quero ver discussão e briga nos comentários, mas com respeito. Vamos conversar sobre as waifus nas caixas de fone. Cara, um assunto que gera muita polêmica nos grupos de WhatsApp, de Telegram do Brasil. Eu vejo o povo fechando pau, discutindo. E parece que existem só dois lados, os lados que defendem as waifus e o lado que não defende as waifus, odeia as waifus, se vê uma waifu sai correndo. E é sobre isso que a gente vai conversar. Sobre, primeiro, o que é uma waifu, qual que é o problema das waifus e qual que não é o problema das waifus. Primeiro a gente tem que entender o que é uma waifu, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, um exemplo bastante polêmico que foi inspiração para esse vídeo. As waifus são os desenhos de garotas em forma artística oriental nas caixas de fone que acabam se tornando meio que mascotes das marcas, né? Isso são as waifus. Primeiro a gente tem que entender também a terminologia de uma waifu e como ela é usada, porque é algo cultural, muita gente não entende, mas é algo cultural do Japão, da Ásia. E basicamente waifu é o seguinte, gente. Waifu seria o termo japonês para wife, que é esposa em inglês, só que como o japonês acaba falando inglês um pouquinho diferente, fica tipo waifu. E significa mais ou menos isso, uma esposa ideal. Não necessariamente todo desenho de caixa de fone é uma waifu, até porque você decidiu que é uma esposa ideal ou não, cabe a você, mas waifu seria mais ou menos isso, na terminologia, uma esposa ideal. Na parte cultural mesmo, cara, waifus são usadas em animes e mangás 90% do tempo, cara. São as garotas feitas com traço oriental em mangá e anime, né? Se você nunca assistiu mangá, você já assistiu sim e não sabe. Pokémon é mangá, né? Dragon Ball é mangá. A Bulma do Dragon Ball pode ser considerada uma waifu. Vai depender do que você acha ou não. Então, waifu nada mais é do que isso. E quando você percebe que é isso, você percebe que em tese não era para ter problema nenhum nisso, até porque é uma mulher desenhada com traço oriental para representar a marca. Assim como no Oriente a gente usa muitas modelos fotografadas, muitas vezes sexualizadas também, no Ocidente eles usam waifus. Agora, onde é que está o problema das waifus? Existe outro termo japonês, né, que ronda os mangás e animes, que é bem mais polêmico, e aqui eu confesso que eu não curto nem um pouco, que são as lolis, cara. As lolis são as garotinhas bem novinhas dos animes, muitas vezes sexualizadas e muitas vezes desejadas, cobiçadas, infelizmente, cara. Como é um desenho, é uma forma de arte, é um desenho, como eu disse, não existe, acaba não se caracterizando como crime, né? Porque você pode desenhar e, enfim, eu já tô entrando no assunto que não é muito legal. Mas, cara, na minha opinião tem muita coisa doentia e lolis é uma parada que eu não curto. A Moondrop já colocou crianças nos seus desenhos de arte, mas aqui eu não vi problema nenhum. Porque, se eu não me engano, Stellaris, eu vou deixar a imagem aí. Cara, é uma criança com um vestido gigantesco, que na minha opinião não tem nada de sexualizado, não tem problema nenhum nisso aqui. Se você vê problema nisso, eu acho que aí você já tá meio frito das ideias, talvez o problema seja com você. Mas é simplesmente algo que, pelo menos pra mim, passa inocência, pureza, até mesmo algo um pouco mágico, porque é arte, né? A arte é feita pra você sentir algo e é isso que eu sinto vendo essa caixa. Pureza, magia, algo meio místico, como se o fone representasse isso. O problema agora, a gente já entendeu o que é o waifu, a gente já entendeu o que é loli, a gente já sabe que tem criança desenhada nas caixas de fone e, na minha opinião, não tem problema nenhum nisso, desde que seja representada como uma criança deve ser, de forma pura e inocente. O problema entra quando chega isso aqui, na minha opinião, cara. Junta tudo, uma waifu, loli, claramente menor de idade, sexualizada na caixa, com outra loli nesse caso, são duas. Aí não tem como defender, na minha opinião. Tem gente que não vê problema nenhum nisso, gosta, inclusive o Z Reviews que fez em conjunto esse fone gosta, por isso que esse fone tem essas waifus bem esquizofrênicas, na minha opinião. Então, cara, é algo subjetivo, mas na minha opinião, isso aqui já é algo bastante doentio, né? É a minha opinião. Então, atrás você também tem a mesma loli em forma de diabinha, com uma roupa bastante chamativa. Cara, eu acho muito apelativo, eu acho muito tosco. Eu acho que o cara que gosta disso aqui já, né, enfim.
quem sou eu para julgar depois de ter julgado tanto no vídeo, eu vou falar, quem sou eu para julgar, né? Eu separei várias. A da Ico, por exemplo, tem traços ocidentais, tá? Você vê claramente que é um desenho mais ocidentalizado. Cara, com roupa pra caramba, uma arte bastante bonita, uma arte pop, eu diria, que chama bastante atenção. Então, novamente, um trabalho de marketing da Ico, usando cores, usando um desenho legal. Falar que tem um problema nisso aqui já é bastante maldade no olho do observador, né? Aqui outro exemplo, cara, True Fear Zero, novamente, menor de idade, barriguinha de fora, orelhinha de coelho, cara, eu acho bastante suspeito. Esse fone eu vou vender, senão eu ia fazer simplesmente isso, jogar fora e deixava a caixa assim. Outros exemplos, aqui a gente tem o que eu tava falando da Moondrop, esse aqui é o Moondrop Void. As waifus da Moondrop eu acho muito assertivas. E a do Void, né, não sei se vai pegar bem na imagem, é uma adolescente, claramente colegial, tá usando o Void com seu gatinho do lado, cara, coisa fofa, fofo. Tá ouvindo um som com seu gatinho do lado, olhando o horizonte, não tem problema nenhum nisso aqui, na minha opinião, é simplesmente arte. Daí entra também muito preconceito, né, cara? O cara vê isso aqui uma vez, cara, fica estigmado a cultura japonesa pro cara, ele vê isso aqui já virando a cara. Ele vê já... porque ele sabe que na cultura japonesa às vezes eles pegam, às vezes não, muitas vezes eles pegam e fazem essas presepadas. Então, gente, eu vim aqui para ser meio que advogado do diabo e também atacar, porque como eu disse, eu vejo que tem gente que conhece a cultura japonesa, gosta de waifus e defende, e tem gente que não conhece ou não gosta e ataca. As da Moondrop eu acho massa pra caramba. E, cara, tem umas waifus que quando eu recebo o fone, como eu recebi o Zero, como eu recebi o Rinko, eu olho e falo, porra, cara, que é isso aqui? Lembrando que esse é o meu ponto de vista, como é arte, como é cultural, como é algo relativo também, vai caber de cada um, é a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês no comentário. Briguem, se matem, mas sem ofensas, sem injúria e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!